Fala, meu amigo gestor de frota. Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem com a sua família e com a sua operação. Estamos aqui com mais um programa Desafios do Gestor de Frota. Hoje com a presença do Guilherme, nosso especialista em marketing. E o tema é um tema aberto, viu? Bem abrangente, diferente, que é gestão de documentação, né? Então não é simplesmente só documentação do veículo. Então a gente vai falar um pouco sobre vários tipos de documentação, como contratos. E esse programa aqui está para a gente aprender, colaborar com vocês, transferir conhecimento e aprender também, geralmente, com os convidados que a gente tem. Hoje, que é um especialista, nós estamos aqui para conversar com o Nelson, novamente, já esteve aqui em outros episódios. Ele é especialista em documentação, né, certificado Prodesp, manja pra caramba de todo esse assunto. E obrigado, Nelson, pela presença novamente. Valeu, Tony, valeu, Guilherme. E não enjoa de mim. Deixa eu ficar aqui, deixa eu vir. Mas obrigado mais uma vez. Valeu, Guilherme, suas considerações iniciais. Muito obrigado aí pelo convite novamente. Espero que seja uma entrevista muito boa e que a gente possa ajudar o gestor que está em casa. Maravilha. Ou trabalhando, né? Ele pode estar trabalhando Pode também. estar trabalhando, é verdade. Não necessariamente melhor falar que ele está no horário de almoço, é melhor. Nelson, vamos explorar essa área de gestão de documentação. Ela não é muito comum, na verdade. Documentação, a galera não dá muita atenção para isso. Na verdade, sim, são importantes, são contratos, esse tipo de coisa, mas beleza, coloca lá para a secretária ou para alguém que é responsável com isso, ela vai lá, vai colocar num arquivo, não sei o quê. Só tem uma pontuação ou outra com relação ao que está escrito no contrato, mas não, a empresa vai crescendo e esses papéis eles vão aumentando e nunca se pensam com relação a isso. É necessário, sim, uma gestão dessa documentação. Empresas grandes já começam a ver isso, os menores não. O que você pensa sobre isso? Como é que você enxerga isso sobre essa área? Certo, a gestão de documentos ela é muito importante porque o gestor ele tem que entender que dentro da empresa dele tem vários departamentos e tem vários documentos. Só que mesmo fazendo parte de um outro departamento, sendo um documento que não fale especificamente do veículo, pode impactar na operação dele, pode impactar na frota. Então, por exemplo, é uma questão de nota fiscal. Dependendo da forma que essa nota for emitida, ela tem que ser comunicado na nota qual é a placa que vai carregar aquele produto. Vou dar um exemplo. Quando você vai fazer uma licença de produto de perecíveis, você precisa que conste na nota a placa que vai carregar para essa placa conseguir a licença. Então vamos supor, o gestor ele não emite nota. O gestor de frota não emite, mas ele precisa que nas notas saia a placa que vai fazer aquele carregamento, carregar aquela mercadoria. Então, se não tiver, ele vai ser penalizado, ele vai ter uma multa, ele não vai conseguir uma licença, porque na nota fiscal não tem a placa. Então, de uma certa forma, vai impactar na sua operação, né? Então, a gente vai ter aí a parte do gerenciamento de risco, que se o gestor de frota não estiver bem alinhado com o gerenciamento de risco, ele pode trazer um prejuízo para a operação, né? Então, ele tem que sempre fazer ali uma ligação com todos os outros departamentos, saber, poxa, está funcionando tudo certinho para todo mundo? Por quê? Porque se o gerenciamento de risco não funcionar, vai impactar para ele. Se o pessoal da emissão de nota não funcionar, vai impactar para ele. Eu tive recentemente um caso que a empresa ela tinha algumas filiais e aí ela deu baixa em uma dessas filiais. E aí tudo bem, deu baixa em 2022. E nesse ano ela vendeu um veículo e foi transferir. Só que o veículo que ela vendeu estava registrado no CNPJ da filial, que foi baixado. E aí ele ficou impedido de fazer a transferência. Porque ele não pode transferir um bem de uma empresa que foi baixada. Então ele teria ou que ativar novamente esse CNPJ, para que aí sim ele pudesse transferir o bem, ou senão ele teria que correr para os meios judiciais,
que também é burocrático, é tempo. E gastoso também, gasta dinheiro. Exatamente. Então, vamos supor, o gestor de frota, ele tem que estar ligado nessas coisas e buscar a comunicação com os outros departamentos, porque senão pode acontecer isso. O pessoal que cuida da parte das filiais, que cuida da parte do jurídico, não, vamos baixar esse CNPJ e tá bom. Mas eles não têm aquela expertise de dizer, mas espera aí, nesse CNPJ tem carro. O que a gente tem que fazer primeiro? Não. Baixa, transfere, como que funciona? Porque seria como transferir, vou dar um exemplo aqui, é um pouco diferente, mas é mais ou menos isso. É como você querer transferir o bem de uma pessoa que faleceu, sabe? Então, existe todo um caminho para que você consiga fazer essa transferência. O correto é sempre transferir antes de dar baixa no CNPJ. Outra coisa importante é que, por exemplo, um cara da área comercial que foi fazer o fechamento com um novo cliente, alguma coisa, e dentro do contrato tem um monte de peculiaridades específicas para aquele cliente, carregamento, uma série de regras, que isso vem negociando, geralmente são áreas que não estão envolvidas no gestor da frota. O gestor da frota tem que ter o conhecimento depois sobre esse contrato e toda a peculiaridade para ele poder ajustar a operação para que tenha os equipamentos necessários. Às vezes o cara vai lá num local para carregar e precisa de um carrinho, e o veículo talvez não tinha os carrinhos, então ele tem que já ter esse carrinho para poder ajudar, ou ele precisa de ajudante para poder levar. Então tem uma série de peculiaridades que acontecem talvez em cada contrato que precisa estar documentado, digitalizado para ter fácil acesso, até para poder, por segurança também, não ficar o papel, né, o documento original físico passando na mão das pessoas. E isso ele tem que entender e tem que tomar conhecimento disso, porque é o que você falou, envolve, sei lá, gerenciamento de risco, né, envolve averbação, envolve outras coisas. Ele precisa ter esse conhecimento para ele poder estruturar a operação e já começar fazendo certo, porque senão ele já começa a gerar um erro no comecinho, ele já começa a gerar uma má percepção do cliente ou de quem faz a operação lá, aqueles atritos iniciais e tal. Então, ter essa documentação de uma forma estruturada e organizada e ter o conhecimento de quem vai ter envolvimento com ela é fundamental, né, para poder ter uma operação boa. O que é o recomendável? Centralizar os documentos. Então, o que acontece? Quando fica um pedaço com um pedaço com o outro, hoje a gente tem forma aí, a gente tem meios para de forma digital você colocar todos esses documentos em um lugar só. Isso vai facilitar, porque você vai ter ferramentas que vai controlar ali validade, que você vai conseguir colocar observações, e você vai conseguir colocar todos os documentos ali e vai ter um panorama. Você vai conseguir ter uma visualização geral que vai contribuir, então, para que nada venha interferir na sua operação. Por exemplo, existem empresas que o gestor ele sabe muita coisa de cabeça. O gestor ele memoriza muita coisa. Então, como você falou, o gestor ele memoriza que no determinado cliente não vai caber um toco. Vai ter que ser um outro tipo de veículo. Olha, naquele outro cliente, o horário tem que ser das 9 às 11. Não pode ser outro horário. Tudo isso ele vai memorizando. Só que se der uma dor de barriga, se ele faltou, se ele saiu, ninguém mais sabe de nada. E tem aí que ficar dono do negócio. Começa a ter dor de cabeça. Então, centralizar a documentação e também as informações. Né? Centralizar isso vai fazer com que você seja eficiente, tanto na sua operação ali do transporte, quanto também na questão já com o seu cliente, não criar nenhum transtorno. O gestor ele tem que lidar com vários documentos que têm validade. Ele precisa fazer essa gestão. E quanto maior o número de veículo, maior a quantidade de documentos que ele vai ter que controlar. Então, ele pode ter licenças que ele precisa controlar.
a validade. E muitas das vezes isso fica meio solto. Esse departamento é o que cuida das licenças, eu cuido só do licenciamento. O outro, ele vai cuidar se precisar fazer algum serviço de despachante. E aí, quando você não tem centralizado, você perde algum prazo, você vai ter dor de cabeça. Então, é que nem... O que eu falo aqui, o que eu compartilho é pela vivência, né? Por aquilo que eu vivo junto com os clientes. Por exemplo, tem o financeiro. O financeiro, muitas das vezes, ele faz ali a alienação do veículo. Ele faz o refinanciamento do veículo. Quando é feito esse refinanciamento, é um novo contrato, é um novo período e, por conta disso, precisa se emitir um novo documento. E aí, o que acontece? O gestor não sabe que o veículo foi refinanciado, porque foi uma questão de jogo financeiro. Ele não sabe que foi refinanciado. O veículo está andando normal. Quando chega a hora de licenciar, quando ele está ali na última semana, ele, vou licenciar. E aí ele tem a notícia que vem geralmente do despachante ou do Detran. Você não pode licenciar, você tem que emitir um novo documento. Ou seja, você precisa fazer laudo de vistoria, precisa trazer o contrato social, precisa trazer o documento do representante. Se for o gestor que vai fazer isso junto ao Detran, ele precisa ter uma procuração da empresa, sabe? E aí você precisa fazer um novo documento. É algo que, se ele já estiver alinhado com o setor que faz esse tipo de negociação, tem que ter essa comunicação rápida. Nós vamos refinanciar esse veículo. Refinanciamos. Já tem que correr e fazer um novo documento. Senão, vai sofrer um impacto na sua operação. Parece que é uma coisa... Porque por financeiro não tem nada a ver, é um negócio com o banco. Mas muda uma comunicação do banco com o Detran e precisa colocar no documento, sabe? Então eu tive alguns casos aí de veículos que ficaram parados para fazer essa regularização e aí acabam impactando na operação. E aqui, como a gente está falando, são gestão da documentação. A gente não está, né, só deixando claro que a gente não está focando só na parte de veículo. Então, uma empresa, ela tem uma sede, provavelmente ela tem um espaço físico onde ela está. Então, ela tem toda aquela documentação do próprio espaço, da constituição da empresa, das atualizações dos contratos sociais, do documento de bombeiro lá, do AVCB, licenças do estabelecimento em si. Alvará de funcionamento. Alvará, né? Então, aí tem todas essas coisas, tem algumas informações importantes e vencimentos. Aí você tem os contratos com fornecedores, prestadores de serviço que fornecem com você. Se você tiver agregados, como é que você gerencia esses documentos com esses agregados, as regras que estão ali. Ou não, de pintor que vem aqui, de alguém que faça manutenção. Os contratos talvez com posto de gasolina, que você tem um acordo, né? Ou empresa de manutenção, de pneu. Então você vai crescendo e você vai interagindo com uma série de empresa de seguro, corretora de seguro. Sim. Aí a corretora de seguro indica, você precisa ter um gerenciador de risco, às vezes é terceirizado, esse gerenciador de risco é terceirizado. Então você acaba tendo muito tipo de documentação que tem peculiaridades em cada uma delas e tem regras e premissas e algumas coisas que você precisa cumprir que precisa ficar de fácil acesso e que você precisa dar um jeito de conseguir planilhar aquilo de alguma forma, né? Eu não sei documento específico sobre... Centralizar, né? Não só centralizar para ter fácil acesso, até nomenclatura, de fácil nomenclatura, para que, sei lá, uma pessoa ficou doente, não foi, aqui entrou fica auxiliar, padrão, né? Fica padrão, ele sabe identificar onde vai estar aquilo. Mas eu, sinceramente, eu não tenho um conhecimento sobre tipo sistema específico com relação a isso para essa gestão, entendeu? Dos itens internos que estão dentro de cada documento. Sim. Né? Dos contratos e tal. Então ali tem uma premissa, você precisa tal, você tem um aviso prévio de 60 dias ou de 90 para encerrar. Às vezes você está fazendo uma operação que ela não está sendo lucrativa, não está sendo boa e você quer encerrar, parar com esse cliente de alguma forma para você, né, estancar talvez o prejuízo. Sim.
E aí você vai ver no contrato que você tem com os caras, você precisa avisar em 6 meses. Você tem que operar ainda 6 meses com os caras, ou 90 dias, ou alguma coisa. E 6 meses pode te quebrar. Entendeu? Então você tem que remediar de alguma forma. Então, entender isso, né? E ter o controle sobre isso de alguma forma para que você fique atento, porque no dia a dia, a correria, o crescimento da empresa, novos funcionários e tal, e às vezes não fica atento com isso, tem aí um vacilo. Porque na logística, no transporte, tem que estar no detalhe, assim, porque as margens são pequenas, entendeu? Tem que estar muito no detalhe, Tony, porque assim, dessa conversa aqui, quando abrange documentos e outras áreas, o gestor ele vai tentar fugir. Por isso que eu vou colocar aqui alguns documentos que vai impactar na operação dele. O problema vai ser dele. Perfeito. Eu vou te dar um exemplo. Tem licença que você não tira, licença para o seu veículo, para você transportar um produto específico. Você não tira se a empresa não tiver o alvará de funcionamento. Você não vai tirar uma licença se a empresa não tiver. Não é algo referente ao carro. Sim. É algo referente à empresa. Por isso você tem que saber, poxa, se está vigente, se está na validade. Não só alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura, mas também da vigilância sanitária. Você precisa ter um laudo. Então, tipo assim, o gestor, eu só quero uma licença, mas tem toda uma burocracia uns pré-requisitos necessários para que possa... Que você vai precisar. Então, vai chegar uma hora que você, gestor, vai precisar. A gente precisa trazer a vigilância sanitária porque precisa emitir aqui um laudo, senão não vou ter a licença. Se eu não tiver a licença, no que impacta? A GR, que é a gerenciadora de risco, não me deixa carregar. E eu perdi aí a viagem e posso perder o cliente por causa disso, sabe? Então, e o que acontece a GR, ela geralmente tem um controle de vários documentos. E geralmente a GR que avisa, não vai poder carregar porque está vencido a vigilância sanitária. E como que você corre atrás? Você recebeu a notícia agora que já está vencido e você quer carregar agora. Ferrou, travou a operação. Entende? Então, por isso que o gestor ele tem que ficar ligado em todos os documentos que podem impactar na operação dele. E isso vai fazer com que ele saia aí desbravando nos outros departamentos, sabe? E tendo que ter uma conexão, tendo que ter a comunicação com eles, dizendo, eu dependo também de vocês. Porque a gente é uma transportadora, a gente depende do carro rodando. Para o carro rodar, depende de todo mundo aqui dentro. O pior cenário para o gestor é travar a operação. De alguma forma, ele ficar sem o carro que não pode rodar e travar a operação. É o pior cenário para ele. E essa má gestão referente aos documentos, como você falou, pode impactar, né, no financeiro da empresa em completamente. Se parou o carro, eu tenho um contrato com o cliente, que eu tenho que carregar todo dia. E aí eu tô com uma licença dessa e parou a operação. Eu não consigo mais rodar, que eu não tenho a licença. Você pode até sair rodando, você pode se arriscar e vai. Mas parou policial, alguma coisa, imagina a imagem pro seu cliente que você tá com a carga dele carregando, a polícia parou e tá você não errado. entregou, o caminhão foi preso, bloqueou a mercadoria, o cara tá achando que você é fera, o cliente, e você deu uma mancada, eu ia meter cagada, uma mancada dessa. Então você perde uma baita de uma credibilidade. Mas isso Tony, se o gerenciamento de risco deixar. Isso, se for uma cara com gerenciamento de risco que deixar, porque senão ele nem deixa. Então, mas como você consegue capacitar ou treinar que seja uma equipe responsável para que esse tipo de coisa não aconteça? Tipo, você tem a organização melhor, não tá faltando nada para travar a sua operação, enfim. Como que o gestor pode fazer isso? Não, você tem que... Desculpa até te intrometendo, mas é um papo aqui, nós três vamos trocando as ideias aí. Primeiro que o gestor, aqui a gente está falando com eles, ele ter a consciência disso, a consciência dessa importância, né? Sobre a gestão dos documentos e todos os documentos que impactam na operação. Ele é o coração. Mas nem sempre ele vai ter o tempo para poder... Não, tudo bem, mas se ele não tem,
ninguém vai cobrar, porque ele, entendeu? Não vai ser a menininha do almoxerifado que vai lembrar disso. Ela não entende da operação. Então ele primeiro tem que ter a consciência e saber de tudo que pode travar a operação dele. Na hora que ele tem esse conhecimento, né, que ele é um profissional que lida com isso diretamente, a dor vai doer mais para ele, ele tem que trazer isso para a empresa e colocar o departamento tal. Isso aqui é fundamental, é importante. Isso aqui separa a operação. Aí na hora que ele coloca a importância daquilo que ele sabe para o departamento, aí eles têm que desenvolver processos e responsabilizar a pessoa. Então aquela pessoa é o seguinte, ó, a alvará tem que ter um sistema, beleza, que controla isso, mas o alvará grita para a menina que é responsável do alvará da empresa. Não é uma responsabilidade dele correr atrás do alvará da empresa. Mas ele tem que saber que se lá tiver vencido, vai ferrar ele aqui. Entendi. Né? Então aí joga para as pessoas que são responsáveis das outras áreas as responsabilidades para deixar aquilo certo. Mas todas as pessoas importantes têm que ter acesso a essa ferramenta ou esse procedimento de gestão de documentação para conseguir visualizar. Porque na hora que ele precisa, tá rodando a empresa. A menina foi lá e fez certinho. Ajustou lá a data do alvará, sei lá. E ele pegar e vai fazer a licença. Aí o gestor de frota vai pegar e vai fazer a licença do veículo. Ele tem que ir lá na pastinha, pegar o documento do alvará, entregar lá e falar assim, tá tudo funcionando. A menina fez o que ela tinha que fazer dentro do processo, né? Porque senão Sim. fica uma maluquice. Sim. Mas a importância do gestor de frota entender o que impacta ele é fundamental, porque ele é o coração da empresa. A vendas é super importante, todo mundo é super importante, mas quem está ali no dia a dia, que é ligado na madrugada e que faz a operação rodar, né? É o cara do gestor da frota. Então ele tem que ter mais esse conhecimento. Outra coisa também tem essa questão que o Tony estava falando. A moça ali, ela tem a preocupação de renovar o alvará, mas ela não tem, às vezes, noção que influencia alguma coisa no caminhão. Ela não tem essa noção. Mas ela foi lá e renovou. E aí o que acontece? É só ter a comunicação. Tipo, o alvará, o laudo foi renovado. E ele já, peraí, foi renovado, mudou, eu preciso, porque existe um número, existe uma norma, tem que cadastrar isso e aquilo. Mas também, eu estava recordando aqui de um caso que o gestor, ele não pode deixar nada solto. Ele não pode deixar nada solto. Em que sentido? Ele tem que caminhar junto com o jurídico, porque geralmente transportadora, logística, empresas grandes recebem alguns processos. Às vezes processo trabalhista, um processo de um cliente, alguma coisa assim. E o que acontece quando você sofre esses processos? Alguns veículos podem ser bloqueados. Alguns veículos podem ser bloqueados e isso vai trazer para você algumas consequências na operação. Por quê? Porque tem bloqueio que o juiz vai falar, esse veículo não pode circular. Porque nós estamos bloqueando ele como penhora, então ele não pode sofrer nenhum tipo de sinistro, não pode acontecer nada com esse bem aqui. Então ele não pode circular. Se ele não pode circular, o gestor não pode colocar ele na rua. Só que às vezes não tem a comunicação do jurídico com o gestor. Entende? Então, que nem tem casos que o juiz vai bloquear, mas vai deixar ele licenciar e andar. Tem casos que ele não vai deixar de jeito nenhum, sabe? Só que tudo isso o gestor tem que estar por dentro. Então ele acaba entrando um pouco ali para o jurídico, sabe? E aí ele tem que saber, como que tem algum veículo que está com bloqueio. Por quê? Por mais que permita ele caminhar, ele circular com o veículo, existe um bloqueio, ele precisa ir até o Detran, precisa mostrar a autorização do juiz para poder licenciar. E se você for deixar isso para a última semana, você não vai conseguir. Vai impactar na sua operação, entendeu? Então, ele tem que estar muito esperto com tudo que está acontecendo dentro da empresa, porque qualquer coisa pode impactar na operação dele. E aí o que pode acontecer é também dar culpa virar para ele. Você não sabia disso? Por que você não avisou? Porque na hora de achar culpado... Não, na hora que dá o pepino, é o caminhão que travou e o cara não conseguiu carregar. Só aí que vão saber o que deu o pepino. Exato. E aí, até explicar que focinho de porco na tomada, o cara já tomou uma chamada. A culpa vem para ele. O gestor vai vir para ele. Sempre ele que vai sofrer o primeiro.
Então, é interessante que é o seguinte, o crescimento e a evolução das empresas, ela de sonha, né, que ela poderia ser linear, facinho, né? Não, agora para você crescer você tem que fazer isso. Aí você vai, só anda desse lado. Ah, agora você arrumou, agora vai para esse lado e tal. Tudo acontece junto ao mesmo tempo, Sim. misturado de ponta cabeça, de forma errada. Sim. Às vezes tem que ir fazendo de um jeito, tomando risco. Ah, não vai, tá sem o documento, mas vai, tem que ir, depois volta. Aí agora tem, tudo bem, porque o cliente gritou, precisa atender. Exato. E tudo tá documentado. Em alguma forma tá. A verbação, a documentação. Sim. O gestor tem uma dor de cabeça, cara, porque ele tem que saber de muita coisa. Cara, De gestor, muita eu vou falar pra coisa. você, nosso programa tá ajudando você a ser fera. Você tem que cobrar, Tem que saber você tem que muita cobrar coisa. muito, cara. Nós precisamos que você veja aquele até outro programa que tem, que é de ser reconhecido, que a gente comentou, Ah, é Sim. verdade. e você aplicar todo esse seu conhecimento, porque você passa a ter muito mais valor e, ó, salário, Sim. vamos brigar pelo salário maior. Transmite isso aí para a diretoria, porque, por exemplo, eu vou dar o último exemplo aqui, Tony, acho que o nosso tempo já foi, não sei. Estamos em cima dele. Mas o que acontece? O gestor ele tem que saber até sobre o seu município, sua prefeitura, porque você tem o logo no caminhão, então a prefeitura vai te cobrar X, porque você tem o logo no caminhão. É uma taxa de publicidade, Ô, louco. entende? E isso tem aqui. Você tá falando sério? Sério, isso tem aqui em Guarulhos. Tem em Você outras tá envelopado o seu caminhão? cidades. Tá envelopado o seu caminhão com Não, o essa seu é logo. novidade pra mim, eu não sabia dessa. Eu também não. Vamos falar sobre isso um dia? Vamos Você tá falar falando sobre isso? sério? Eu não Tô falando sabia. sério. Tem uma taxa de publicidade, cara. Que Não. isso, cara. Aí Os caras estão cobrando pra respirar já. Estão começando a cobrar pra respirar. Então imagina na cabeça do gestor. Chegou uma multa aqui da prefeitura. Por quê? Porque você tem o logo no caminhão. E aí você tem que pagar uma taxa de publicidade. Não, ô, louco. Sério. E ele tem que saber. Ele tem que saber. Caralho, eu acho que, ó, pessoal, eu vou encerrar porque depois dessa aqui, essa foi punk. Essa eu não sabia mesmo. Mas Eu também não. uma hora a Muito- gente vai falar sobre isso. Não, mas isso, pô, não, tem que falar isso. Aí a gente tem que chamar advogado, porque não é possível. Isso aí dá pra você ter que processar não pode, não é possível. Faz de tudo pra arrancar mais Mas- um Não, eu tô cascalhinho indignado com ali, isso né? aí. Tem município que cobra. O carro é tem meu, município eu tô que não andando ali, cobra. eu tô indignado com isso, juro por Deus. Porra, eu comprei o Não carro, existe tô andando isso, ali cara. pra entregar pra um cliente, e porque tá envelopado com... E se fosse amarelo, você não cobra? Ah, não tem marca. Não faz sentido, Não. cara. É complicado, é o Brasil. Não faz sentido. É o Brasil. Meu Deus do céu. É isso. Porra, Nelson, valeu. Eu acho que isso é um ponto. Ele é meio aberto assim, mas ele é importante, né? Sim. Porque acho que deu para ficar claro que a conexão da função do gestor de frota, da área dele, que ele é interrelacionado com todas essas outras áreas, e todas essas documentações podem influenciar muito na operação dele, né? Que é muito detalhe. Uma falha numa situação dessa pode inviabilizar e gerar um baita de um prejuízo. Então, é importante também. Agradeço mais uma vez o seu conhecimento aí, o seu tempo pra gente. Imagina, eu que agradeço. Foi bom estar aqui com vocês. Valeu, Guilhermão. Valeu, obrigado. pela participação. Obrigado pelo convite, né? Espero voltar. E Nelson, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento com o pessoal aí. Valeu. Galerinha, gestor de frota, pessoal que está assistindo, que tem a ver, se relaciona com eles, curtam, compartilhem, deixem seu comentário. Se inscrevam. Se inscrevam no canal. no canal. E é isso aí. A gente quer cada vez mais trazer coisas talvez mais específicas para colaborar com vocês. Valeu? Um abraço. Valeu.